O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio, e nós estamos juntos mais uma vez neste tempo pascal, esse tempo em que o céu parece sussurrar mais perto da terra, esse tempo em que o Cristo ressuscitado não está distante, mas caminha silenciosamente ao lado daqueles que continuam tentando, mesmo quando o coração já está cansado e antes de qualquer explicação. Eu preciso me aproximar de você com verdade. Talvez você esteja ouvindo isso agora, tentando organizar por dentro aquilo que ninguém vê por fora. Talvez o seu dia tenha começado com pressa, mas o seu coração tenha ficado para trás, preso em alguma preocupação que não se resolveu, em alguma dor que você empurrou para depois. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. E eu sei que você conhece esse peso. Eu sei das vezes em que você fez silêncio para não preocupar ninguém, das vezes em que respondeu, "Tá tudo bem", quando por dentro nada estava no lugar. Eu sei dos pensamentos que chegam à noite, quando tudo desacelera, e de como às vezes é difícil desligar a mente e simplesmente descansar. Eu sei da luta que ninguém vê, daquela sensação de estar tentando fazer o certo e ainda assim sentir que algo não se encaixa, como se você estivesse caminhando, mas sem saber se está indo na direção certa. Eu sei também do medo que aparece quando você pensa no futuro, medo de continuar tentando e não ver resultado, medo de se entregar de novo e acabar se decepcionando mais uma vez, medo de confiar em Deus e sentir que a resposta demora, ou pior, parece que não vem. E nesse silêncio, a dúvida começa a crescer devagar, quase sem você perceber, como uma pergunta que insiste: será que Deus está mesmo me ouvindo? Se alguma dessas palavras encontrou você hoje, então este Evangelho não chegou por acaso, ele veio exatamente para o lugar onde você está agora, não apenas fisicamente, mas dentro de você. Deus não erra o momento, não atrasa a palavra e não fala à toa. Quando Ele permite que você escute isso, é porque existe algo que precisa ser tocado, curado, lembrado. O Evangelho de hoje nos leva para um momento muito profundo do coração de Jesus. Ele está falando com os discípulos, preparando-os para continuar o caminho mesmo, quando ele não estiver mais visivelmente entre eles. E no meio dessas palavras, ele diz algo que não é apenas um ensinamento, é um convite, quase um segredo dito com carinho. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Repare bem nisso. Jesus não começa pedindo resultados, não começa cobrando perfeição, não começa exigindo força. Ele começa falando de permanência, continuar, não ir embora, permanecer mesmo quando não se entende tudo, permanecer mesmo quando a oração parece seca, permanecer mesmo quando o coração oscila entre fé e dúvida. Quantas vezes você já pensou em desistir de permanecer, desistir de rezar, desistir de confiar, desistir de esperar? Quantas vezes você já sentiu vontade de voltar para uma vida onde você não precisasse carregar essa luta interior, onde tudo fosse mais simples,
Mesmo que fosse mais vazio, permanecer nem sempre é confortável. Às vezes, permanecer dói, porque significa ficar no lugar onde ainda não houve resposta. E é exatamente por isso que a palavra de hoje é tão importante, porque Jesus não está falando com pessoas perfeitas, ele está falando com homens que também tinham medo, que também não entendiam tudo, que também iam falhar, e mesmo assim, ele não diz afastem-se até estarem prontos. Ele diz permanecei. Isso muda tudo, porque significa que a sua fraqueza não te exclui da presença de Deus. Significa que os seus dias confusos não afastam Jesus de você. Significa que mesmo quando você não sente nada, Ele continua ali, sustentando essa permanência que você acha que não consegue manter sozinho. Talvez você ache que permanecer depende da sua força, mas não depende. Permanecer começa quando você decide não ir embora, mesmo sem entender. Quando você continua falando com Deus, mesmo sem palavras bonitas. Quando você volta, mesmo depois de ter se afastado. Permanecer não é sobre fazer tudo certo, é sobre não desistir da relação. E existe algo muito profundo escondido nisso, porque quando você permanece, mesmo sem perceber, algo dentro de você começa a mudar, não de forma barulhenta, não como um milagre que todo mundo vê, mas como uma raiz que cresce em silêncio debaixo da terra. Você não vê no primeiro dia, nem no segundo, mas com o tempo, aquilo começa a sustentar tudo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você agora. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está trabalhando no invisível. Enquanto você acha que está parado, Ele está criando profundidade. Enquanto você sente que está vazio, Ele está preparando espaço para algo novo. E é por isso que hoje, mais do que tentar entender tudo, eu quero te convidar a algo muito simples. Não vá embora, não desista, não se afaste. Mesmo que você não tenha respostas, mesmo que você esteja cansado, mesmo que a sua fé pareça pequena, permaneça, porque a promessa de Jesus não termina no permanecei. Ele continua dizendo, e eu permanecerei em vós. Isso significa que você não está sozinho nesse esforço. Enquanto você tenta ficar, Ele já está ficando com você. Enquanto você luta para não desistir, Ele já decidiu não desistir de você. E isso muda completamente a forma como você enfrenta esse momento da sua vida. Agora, eu quero continuar caminhando com você dentro desse evangelho, porque tem algo ainda mais profundo que Jesus revela a seguir, algo que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história, porque logo depois de dizer, permanecei em mim, Jesus usa uma imagem que é simples, mas ao mesmo tempo profunda o suficiente para tocar a vida inteira de alguém. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Não é uma comparação distante, não é uma ideia abstrata, é algo vivo, orgânico, algo que cresce, que respira, que depende de conexão. Um ramo não sobrevive sozinho. Ele não produz fruto por esforço próprio. Ele só vive porque está ligado à videira. E talvez aqui esteja uma das maiores verdades que a gente esquece no meio da correria da vida. A gente tenta viver como se fosse autossuficiente.
como se tudo dependesse da nossa força, da nossa capacidade, do nosso controle. A gente se cobra, se pressiona, tenta resolver tudo sozinho e quando não consegue, sente culpa, sente fracasso, sente que está faltando alguma coisa dentro da gente. Mas Jesus não disse: produzi frutos por conta própria. Ele disse: permanecei em mim. Isso muda completamente o ponto de partida, porque não é sobre você dar conta de tudo, é sobre você estar ligado a quem dá vida. Um ramo não precisa se esforçar para produzir fruto, ele precisa permanecer ligado. O fruto é consequência da conexão, e talvez o seu cansaço venha exatamente de tentar produzir fruto sem permanecer, de tentar resolver tudo sem descansar nessa ligação com Deus. Quantas vezes você já se sentiu seco por dentro, como se estivesse dando, mas sem receber nada que te sustente? Como se estivesse vivendo no automático, fazendo o que precisa ser feito, mas sem sentir vida de verdade. Isso acontece quando a gente se desconecta da fonte e tenta continuar funcionando mesmo assim. Funciona por um tempo, mas depois o peso aparece. E Jesus continua dizendo algo que pode até parecer duro à primeira vista, mas que na verdade é cheio de amor. Ele fala que todo ramo que não dá fruto é podado, e o que dá fruto é podado ainda mais, para que produza mais. Ou seja, mesmo quando você está tentando, mesmo quando você está fazendo certo, ainda assim existem cortes, existem perdas, existem momentos em que algo é tirado da sua vida. E aí a gente se pergunta por quê? Por que Deus permitiria que algo fosse arrancado de mim, se já está difícil do jeito que está? Porque algo que eu gostava, algo que eu queria, algo que eu sonhava, de repente não deu certo. E é aqui que entra uma verdade que nem sempre é fácil de aceitar, mas que transforma quando a gente entende. Nem todo corte é rejeição. Alguns cortes são cuidado. A poda não é feita para destruir a planta, é feita para direcionar a vida dela, é feita para tirar o excesso, para fortalecer o que é essencial, para preparar para um fruto maior que ainda não apareceu. E talvez você esteja vivendo um tempo de poda sem perceber. Talvez algo tenha saído da sua vida, algo tenha mudado, algo tenha se quebrado. E você interpretou isso como abandono, quando na verdade pode ser cuidado. Deus não corta por descuido, Ele não tira por capricho. Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você pode se tornar, e às vezes, para que algo novo cresça, algo antigo precisa sair. Isso não diminui a dor, mas muda o sentido dela, porque não é mais uma perda sem propósito. É um processo que está te conduzindo para algo que ainda não apareceu. E no meio disso tudo, Jesus não manda você entender tudo. Ele não diz compreenda o processo. Ele diz permanecei, porque a transformação não acontece quando você entende cada detalhe. Acontece quando você confia o suficiente para continuar ligado, mesmo sem enxergar o resultado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, um lugar onde você não entende, onde você sente falta de coisas que já foram embora, onde você olha para frente
e ainda não vê claramente o que está por vir. E nesse lugar, a tentação é se afastar, se fechar, parar de confiar. Mas é justamente aí que a permanência se torna mais importante, porque quando você permanece, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo cansado, algo invisível continua acontecendo, a seiva continua passando, a vida continua fluindo, Deus continua agindo, mesmo que você não perceba imediatamente e aos poucos. Aquilo que parecia seco começa a ganhar vida de novo. E existe algo ainda mais bonito nessa imagem que Jesus usa. O ramo não precisa saber como a seiva funciona. Ele não precisa entender o caminho interno da vida que o sustenta. Ele só precisa estar ligado. Isso significa que você não precisa entender todos os caminhos de Deus para continuar caminhando com Ele. Você não precisa ter todas as respostas para continuar acreditando. Talvez hoje tudo o que você consegue fazer é continuar sem grandes palavras, sem grandes emoções, sem grandes certezas. Apenas continuar, e se for isso, já é suficiente. Porque permanecer não exige perfeição, exige decisão. E às vezes, a decisão mais forte que você pode tomar é simplesmente não desistir. E enquanto você permanece, mesmo do seu jeito, com a sua história, com as suas limitações, Deus vai moldando algo dentro de você que vai muito além do que você imaginava. Não apenas resultados externos, mas um coração mais firme, uma fé mais profunda, uma paz que não depende das circunstâncias. E é por isso que esse evangelho não é apenas sobre produzir frutos, é sobre viver conectado, é sobre parar de tentar controlar tudo e começar a confiar mais, é sobre entender que a vida não nasce do esforço isolado, mas da comunhão com Deus. Agora, antes de seguirmos mais fundo, eu quero te fazer um convite muito simples, mas muito importante. Se essa palavra está encontrando espaço dentro de você, se em algum momento você se reconheceu nisso que foi dito, continue aqui com a gente todos os dias. Permita que essa presença se torne parte da sua rotina, porque cada dia Deus fala de uma forma nova, mas sempre ao mesmo coração que decide permanecer. E se você quiser, escreve aqui nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você carrega no coração. Não precisa ser um texto grande, pode ser uma palavra só, pode ser um pedido simples. Às vezes, aquilo que a gente não consegue dizer em oração, a gente consegue escrever e Deus vê, Deus acolhe. Deus sabe exatamente o que fazer com cada intenção colocada com sinceridade. Porque assim como um ramo não cresce sozinho, a gente também não caminha sozinho. Existe uma força que nasce quando a gente se une em oração, mesmo que cada um esteja em um lugar diferente. E enquanto você permanece, Deus também permanece em você, silenciosamente, fielmente, sem ir embora. E tem ainda algo muito profundo que Jesus continua revelando, algo que pode mudar completamente a forma como você entende o amor de Deus na sua vida, especialmente nos momentos em que você se sente menos merecedor. Porque é exatamente nesse ponto que Jesus aprofunda ainda mais o que significa permanecer. Ele não fica apenas na imagem da videira e dos ramos, ele vai além.
e diz algo que toca diretamente o coração de quem já se sentiu insuficiente. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Repeia. Ele não diz, mereçam o meu amor. Não diz, conquistem o meu amor. Não diz, provem que são dignos. Ele diz, permanecei. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga a relação com Deus. Porque, no fundo, muitas vezes a gente vive como se o amor de Deus fosse uma recompensa, como se Ele amasse mais quando a gente acerta e se afastasse quando a gente falha. E aí, quando a gente erra, quando a gente cansa, quando a gente não consegue ser quem gostaria, a primeira coisa que vem é a sensação de que a gente não merece mais estar perto. Mas Jesus quebra essa lógica, ele não condiciona o amor, ele oferece o amor como ponto de partida, e o que ele pede não é perfeição, é permanência dentro desse amor. Isso significa que mesmo nos dias em que você não se reconhece, mesmo nos dias em que você olha para si e vê mais falhas do que acertos, o lugar onde você deve permanecer não é na culpa, é no amor. Quantas vezes você já se afastou de Deus não porque não acreditava, mas porque se sentia indigno? Quantas vezes você pensou, depois eu volto, quando eu estiver melhor, quando eu estiver mais forte, quando eu estiver mais certo? E o tempo foi passando, e essa volta foi ficando cada vez mais distante. Mas hoje, essa palavra está te dizendo o contrário. Não espere melhorar para voltar. Volte exatamente como você está, porque o amor de Deus não é um prêmio para quem chegou lá, é um abrigo para quem ainda está no caminho. E permanecer nesse amor não significa sentir coisas bonitas o tempo todo. Às vezes você não vai sentir nada, às vezes a oração vai parecer vazia, às vezes a vida vai continuar difícil, mas permanecer é decidir ficar mesmo assim. E Jesus continua dizendo algo ainda mais surpreendente. Ele fala que tudo isso é para que a alegria dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Agora pensa nisso com calma. Ele não está falando de uma alegria superficial, não está falando de momentos bons que passam rápido. Ele está falando de uma alegria que permanece, uma alegria que não depende das circunstâncias externas. E isso parece até contraditório, porque como alguém pode falar de alegria no meio de um caminho que envolve poda, espera, silêncio e luta? Mas é justamente aí que está o segredo. Essa alegria não nasce da ausência de problemas, ela nasce da presença de Deus no meio deles. É uma alegria que não apaga a dor, mas que sustenta você dentro dela. Talvez você esteja vivendo um momento em que a palavra alegria parece distante. Talvez você pense que isso não combina com o que você está sentindo agora. E tudo bem, você não precisa forçar uma alegria que não existe, mas você pode começar a permitir que Deus construa dentro de você uma paz mais profunda, uma confiança mais firme, algo que aos poucos vai abrindo espaço para essa alegria que Jesus prometeu. Porque a alegria que vem de Deus não é barulhenta, ela é silenciosa, mas constante. Ela aparece em pequenos sinais, em pequenos respiros, em momentos em que você percebe que, mesmo cansado, você não está quebrado, mesmo ferido, você ainda está de pé, mesmo sem entender tudo, você continua caminhando,
E isso já é sinal de que algo dentro de você está sendo sustentado. E é por isso que permanecer no amor de Deus é tão transformador, porque quanto mais você permanece, mais você percebe que não precisa lutar sozinho, mais você entende que não precisa carregar tudo com as próprias forças, mais você começa a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem está apoiado. Talvez hoje você não tenha grandes respostas. Talvez você ainda esteja no meio de perguntas que não se resolveram, mas você tem uma escolha muito concreta diante de você agora: permanecer ou ir embora. E permanecer não exige que você entenda tudo, exige apenas que você diga: mesmo que em silêncio, Senhor, eu fico. E essa decisão, por menor que pareça, tem um poder enorme, porque é a partir dela que Deus começa a agir de forma mais profunda, não forçando, não impondo, mas transformando de dentro para fora, e aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma, não de uma vez só, mas passo a passo. E enquanto você permanece, algo muito bonito acontece. Sem que você perceba imediatamente, você começa a amar de forma diferente, começa a olhar para as pessoas com mais paciência, começa a lidar com as próprias falhas com mais misericórdia. Não porque você decidiu mudar tudo de uma vez, mas porque o amor em que você permanece começa a transbordar. E talvez esse seja o sinal mais claro de que Deus está agindo. Não é quando tudo dá certo, mas quando algo dentro de você começa a mudar, mesmo que o lado de fora ainda esteja igual. É quando você percebe que já não reage como antes, que já não se desespera como antes, que já não se sente sozinho como antes. Agora eu quero caminhar com você para o final desse evangelho, porque existe um convite muito simples, mas extremamente poderoso, que pode marcar esse momento da sua vida de uma forma muito concreta, porque no final dessas palavras, Jesus não deixa tudo no campo das ideias, ele traz para algo concreto, próximo, possível de viver agora. Ele diz que se permanecermos nele, se deixarmos que a sua palavra permaneça em nós, podemos pedir e será concedido, não como quem faz um pedido qualquer, mas como quem já está conectado com o coração de Deus, como quem já não pede apenas com a própria vontade, mas com uma confiança que nasce dessa permanência. E talvez aqui esteja algo que você precisa ouvir hoje com muita clareza. Deus não está distante da sua vida prática. Ele não está apenas nas grandes coisas, nas celebrações, nos momentos extraordinários. Ele está exatamente aí onde você está, no meio das suas decisões, das suas preocupações, das suas dúvidas. Ele quer entrar na sua história concreta, naquilo que você vive todos os dias. Mas repara, Jesus não começa dizendo peçam, ele começa dizendo permaneçam, porque quando você permanece, o seu coração começa a se alinhar com o coração de Deus. E aí, pouco a pouco, aquilo que você pede deixa de ser apenas um desejo ansioso e se torna uma entrega confiante. Você continua pedindo, continua sonhando, continua esperando, mas já não carrega tudo com o mesmo peso. Quantas vezes você já pediu algo a Deus com o coração apertado,
quase sem respirar, como se tudo dependesse daquele resultado. E quando não aconteceu do jeito que você queria, veio a frustração, veio a dúvida, veio aquela sensação de não ter sido ouvido, mas quando você permanece, algo muda dentro de você. Você ainda pede, mas também confia, você ainda deseja, mas também entrega. E isso não significa desistir, significa descansar. Descansar sabendo que Deus vê mais longe do que você, entende mais profundamente do que você e ama você mais do que você consegue imaginar. E esse descanso não é passividade, é uma confiança ativa, uma fé que continua caminhando mesmo, sem ver tudo claramente. Talvez hoje você tenha um pedido muito específico no coração, algo que você não conta para ninguém, algo que você guarda em silêncio. Pode ser uma cura, pode ser um trabalho, pode ser uma reconciliação, pode ser uma resposta que parece não chegar e Deus não ignora isso. Ele não diminui a importância do que você sente, mas Ele te convida primeiro a permanecer, porque é na permanência que o seu coração encontra força para atravessar qualquer resposta. E Jesus termina dizendo que nisso o Pai é glorificado que vocês deem muito fruto, não um fruto qualquer, não algo superficial, mas um fruto que nasce dessa vida escondida, dessa conexão silenciosa. E o mais bonito é que esse fruto não aparece apenas para você, ele alcança outras pessoas. A sua permanência não transforma só você, ela toca quem está ao seu redor, mesmo sem você perceber. Talvez alguém perto de você esteja precisando exatamente daquilo que Deus está construindo dentro de você agora. Talvez a sua paciência, a sua fé, o seu jeito de continuar mesmo cansado, seja o sinal que outra pessoa precisa para não desistir. Deus nunca trabalha só em uma vida. Quando Ele toca você, Ele alcança muitos através de você. E é por isso que hoje, antes de qualquer outra coisa, eu quero te convidar a um gesto simples, mas muito verdadeiro. Se pula, feche os olhos por um instante, respire fundo. Não precisa de palavras difíceis, não precisa de uma oração longa. Apenas diga dentro de você, do jeito que conseguir: Senhor, eu fico mesmo cansado, eu fico mesmo sem entender tudo, eu fico, permanece em mim também. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é permanência. Você não precisa fazer mais do que isso agora. Deus não está esperando algo perfeito. Ele está colhendo aquilo que é sincero. E se hoje a sua fé cabe em poucas palavras, isso já é suficiente para Ele agir. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você enfrentou dias difíceis, atravessou momentos que ninguém viu, carregou coisas que só você sabe. E mesmo assim, você está aqui. Isso já diz muito sobre você. Isso já mostra que, mesmo sem perceber, você continua permanecendo. Se essa palavra encontrou espaço dentro de você, eu te convido a dar um pequeno passo concreto. Escreva aqui nos comentários o seu nome ou uma intenção que está no seu coração. Pode ser simples, pode ser uma palavra só: paz, cura, força, direção, recomeço. Às vezes,
colocar isso por escrito. É um jeito de dizer a Deus: eu confio, eu entrego. E se você conhece alguém que está precisando ouvir isso, alguém que está cansado, confuso, quase desistindo, compartilhe essa mensagem. Às vezes, uma palavra chega no momento certo e muda o rumo de um dia, de uma decisão, de uma vida. Nós nos encontramos aqui todos os dias, caminhando juntos, como uma família que reza, que escuta, que permanece. E se você quiser continuar fazendo parte disso, continue aqui com a gente, porque cada novo dia traz uma nova palavra, mas o mesmo Deus que não se afasta, que não se cansa, que não desiste. Amanhã estaremos juntos novamente, mas mais do que isso, Deus já está com você agora. Ele permanece, Ele sustenta, Ele cuida, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo no cansaço. Ela está. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fortaleça o seu coração, renove a sua esperança e te dê a paz que só Ele pode dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.